Hoje vamos fazer uma análise jurídica do recente divórcio de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, um casal com patrimônio estimado em 400 milhões de reais. A gente vai entender vários detalhes, mas antes, por que eu, Franco Mazieiro, vou falar sobre isso? Porque são 20 anos de experiência na advocacia empresarial, e aqui grande parte desse patrimônio é decorrente de atividade empresarial. São 20 anos já negociando mais de 6 bilhões de reais em contratos, como professor docente de várias das maiores universidades brasileiras. E o que eu quero é um viés jurídico, é entender como que esse caso aconteceu. E olha, aqui eu não estou preocupado se a separação deles é uma cortina de fumaça para a questão da CPI, eu não estou preocupado se isso daqui é uma estratégia de marketing, eu não estou preocupado com nada disso. Eu queria ouvir sua opinião. Você acha que é só uma estratégia, o que é ou não? Os dois brigaram e separaram realmente. O que eu quero fazer é, partindo do pressuposto que eles separaram no aspecto jurídico, como que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, comenta aqui e vamos seguir essa análise, tá bom? Quero saber o que vai acontecer. Quem que vai ficar com um jatinho? Quem que vai ficar com o quê? Nem sei se eles têm mansão no Rio ou não, mas vai, né? Quem vai ficar com o Lucas Guedes, que é um amigo dos dois? É. Essa é boa. Virgínia e Zé Felipe se casaram em 2021. A notícia é que eles se casaram sob o regime de comunhão parcial de bens. O que isso significa? Que tudo que eles tiverem conquistado pós-casamento será partido entre os dois. Tem uma ressalva só, mas que eu entendo que não se aplica nesse caso, é que bens herdados não entram nessa divisão. Então, se um dos dois tiver recebido uma herança, por exemplo, essa herança ela vai participar só para aquele que tiver recebido e não para os dois. Mas, aqui nessa situação específica como pelo menos eu desconheço de qualquer um dos dois que tenha recebido herança e os dois conseguiram construir um patrimônio gigante, a questão aqui é realmente sobre o que foi construído depois. E aí, obviamente, nesse regime diferente do que seria a comunhão universal de bens, o que tiver sido adquirido antes não entra. Então, se Virgínia ou Zé Felipe já tivessem comprado um jatinho antes, não entraria na discussão. Ou se eles tivessem constituído uma holding antes, também não entraria nessa divisão. Porém, tudo a partir de 2021, que foi quando eles casaram, passa a entrar no mesmo balde e vão sofrer as consequências do casamento. Isso é importante fazer um parêntese aqui, se não tiver nenhum tipo de pacto antinupcial. Isso não se afirmar. Se tiver um pacto antinupcial, é possível que tenha ali algumas regras específicas dentro dele estabelecidos para poder organizar a forma de divisão. Mas quando não há, é padrão geral. E aí é uma caixinha de surpresas. O que vai acontecer? Seja com um acordo judicial, seja com um advogado conduzindo ali tudo, ou seja, no pior cenário, se uma briga dessa for parar no judiciário. Durante esses 5 anos de casamento, como eles cresceram muito, eles adquiriram diversos bens, incluindo mansões, jatinhos e empresas como a WePink e a Talismã Digital. Agora, com o divórcio anunciado em maio de 2025, surge a dúvida: como será feita a divisão desse patrimônio? Quem vai ficar com jatinho? Então, de novo, no regime de comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos durante o casamento são considerados comuns e devem ser divididos igualmente. E só um detalhe muito importante, tá? Se não houver negociação, tudo é condominial. Então pode ser que tudo seja levado à venda para dividir o valor. Quando a gente tem uma briga familiar com menos condição financeira, um fica com a geladeira, o outro fica com o fogão, um fica com a torradeira, o outro fica com o cachorro. Porém, no caso de Virgínia e Zé Felipe, um fica com o jatinho, o outro fica com a mansão. O nível é muito diferente, mas isso quando tem acordo, exatamente porque fica estabelecido quem vai ficar para quem. Além disso, bens registrados em holdings podem complicar a divisão, exatamente a situação dos dois, que eles já declararam publicamente que há uma holding. Porque nesse caso é necessário avaliar a natureza jurídica dessas holdings e o objeto social para determinar se os bens controlados por elas são considerados comuns ou não. E esse caso nos ensina que um planejamento patrimonial é essencial. Avaliar o regime de bens antes do casamento pode evitar surpresas no futuro. Alguns documentos eles são extremamente relevantes, como por exemplo, pactos pré-nupciais ou eventualmente contratos de namoro. Aqui um parêntese: se a gente estivesse falando de uma situação de união estável ou de namoro, seria ainda pior. Eu já falei aqui no canal, inclusive, da situação do Davi Brito. Vai aparecer para vocês um card aqui que, se você quiser assistir, pode ir lá que vai ter um conteúdo sobre isso e como que ele poderia ter se protegido. Porque é uma situação ainda mais complexa. O casamento, pelo menos, ele já tem as regras específicas. Só que, obviamente, quando a gente fala de pessoas com patrimônio muito elevado, como é o caso de Virgínia e de Zé Felipe, é imprescindível a contratação de uma consultoria jurídica especializada. Contar com advogados especializados
especializados em direito de família e empresarial pode fazer toda a diferença no momento da briga. E mais um detalhe, pessoal, é importantíssimo, para não dizer imprescindível, que essas conversas aconteçam ainda no momento da paixão, ainda no momento do amor. Porque quando vira ódio, aí briga para tudo quanto é lado. É muito mais complicado de se negociar. Então, tudo isso que eu estou comentando tem que ser levado em consideração para ser feito no momento pré e não no momento pós-briga. No momento do amor, no momento da paixão, que essa conversa é necessária. Isso aí o tanto que é difícil, porque de forma geral, quando isso acontece, vem uma das duas pessoas dizendo assim: quer dizer que você está imaginando que eu vou casar com você só por causa do seu patrimônio? Pode até não ser, mas vamos deixar escrito para poder evitar problemas. Essa é uma forma muito clara e muito tranquila de evitar com que esse tipo de problema aconteça de fato no futuro. A separação de Virgínia e Zé Felipe destaca a importância de entender as implicações legais do regime de bens escolhidos. Se você está pensando em se casar ou já está casado, é fundamental buscar orientação jurídica para proteger seu patrimônio. E isso pode ser feito mesmo depois que você já tenha casado. Você pode ainda, com base em uma forma legal, regularizar algumas situações que podem certamente evitar muitos problemas no futuro. Então lembre-se, você tendo o mesmo patrimônio que Virgínia e Zé Felipe, ou não, você deve se preocupar com o que vai acontecer com um eventual fracasso do casamento, porque isso é necessário para que você não tenha que reconstruir no mínimo a metade de todo o seu patrimônio. Nessa hipótese, lembre-se, procure um advogado especializado. Agora vem cá, você que é fã da Virgínia, ou do Zé Felipe, ou dos dois, na sua opinião, a mais sincera opinião, aqui nos comentários, o que você acha que vai acontecer? Você acha que os dois vão conseguir sentar, conversar, dialogar e estabelecer quem vai ficar com o quê? Ou que não? Ou que isso vai virar um litígio de muitos anos no Poder Judiciário e que no final das contas é o magistrado que vai dar a caneta final de quem vai ficar com o quê? Eu queria a sua opinião. Escreve aqui. E aí, se você gosta de outros casos, de outras situações que envolvam famosos e quer saber mais sobre a análise jurídica desses casos, acompanhe essa playlist que vai aparecer aqui para você, que já tem inclusive que eu falei do Davi Brito e de vários outros famosos que vão aparecer. E não se esqueça de se inscrever no canal. Quando nós batermos 100 mil inscritos, aguarde. Você vai ver uma surpresa muito legal. E obviamente, se você já estiver aqui desde já, você vai saber disso primeiro. Te vejo no próximo vídeo.